Estamos se aproximando de Shavuot, a festa da entrega da Torá, onde nós comemoramos que Deus deu a Torá no Monte Sinai para Moisés, e Moisés a trouxe para este mundo. O dia de comemoração de Shavuot é o dia 6 de Sivan, é o dia Vav Besivan, onde nós temos o Yom Tov, onde as leis são leis parecidas com Shabbat, e na Tefilá nós temos acréscimos da festa. Nós lemos os 10 mandamentos, que foi nesse dia que Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel. E, ótimo, maravilhoso, 6 de Sivan, comemoramos o Hag Shavuot. Só que quem disse que Shavuot tem que ser comemorada no dia 6 de Sivan? Quando nós abrimos a relação das festas na Torá, no livro de Levítico, nós vemos um dia por semana vocês terão que descansar. Opa, Shabbat. No dia 14 de Nissan, vocês comemorarão a saída do Egito. Pesach, a Páscoa judaica. No dia 10 do mês de Tishrei, do 7º mês, vocês tocarão trombetas e Deus vai perdoar o pecado de vocês. Yom Kippur. Só que quando fala de Shavuot, a Torá diz, no livro de Vaikra, e vocês contarão depois do Shabat 7 semanas. E no final das contas, contareis 50 dias. E apresentarão uma nova oferenda ao Senhor. Ou seja, a Torá não diz que você tem que comemorar a festa de Shavuot no dia 6 de Sivan. Ela diz, depois de Pesach, depois do Shabat de Pesach, vocês têm que contar 7 semanas, que são 49 dias, e no 50º dia, vocês têm que trazer para o templo sagrado a oferenda, a nova oferenda, e pronto, essa é a comemoração de Shavuot. É óbvio que o humano precisa de limites, o humano precisa de datas, o humano precisa realmente criar ao seu entorno o tempo. Como nós dizemos, Deus não tem tempo, mas nós aqui na Terra nós temos tempo, o sol e a lua, os dias, tudo isso dá pra gente uma noção de tempo. E nós precisamos de tempo. Quem não tem um relógio, quem não tem um calendário? E os rabinos, os sábios do Talmud, eles também precisavam fazer de Shavuot uma data fixa, uma data que, por mais que não esteja explícita o dia, a data que temos que comemorá-la, eles decretaram o dia 6 de Sivan. Tem uma discussão no Tratado de Menachot 65, na página B, do Talmud Bavli, babilônico. Eles discutem como a gente vai chegar numa data específica para Shavuot. Então eles dizem, em um versículo está escrito, contareis para vós 50 dias. E no outro versículo está escrito, 7 semanas completas serão. Como conciliar isso? Aqui, quando o Yom Tov cai no Shabat, e ali, quando o Yom Tov cai no meio da semana. Nós sabemos que Pesach ele pode cair na semana ou pode cair no Shabat. A gente pode comemorar Pesach na semana ou no Shabat. Então, de acordo com o dia que Pesach chega Pesach, dia 14 de Nissan, nós saberemos contar Shavuot. Só que a Torá ela diz depois do Shabat. E na discussão, que eu não vou ler aqui para vocês, na discussão entre os rabinos, os sábios
e a seita dos saduceus, que falam que nós temos que esperar acabar o Pesach, depois do Shabat e contar no domingo, os rabinos eles falam não, porque se você esperar que passe Pesach e depois passe o Shabat e comece a contar só no primeiro dia da semana, que é o domingo, você vai ter mais de 50 dias. Você pode ter 52 até 56 dias. Então a Torá ela está dizendo que o Shabat aqui não é o Shabat da criação, não é o Shabat Bereshit, mas sim o Shabat que também é o Yom Tov, porque quando nós pegamos a lista das festas judaicas, está escrito, esses são Shabbatot. Shabbat vem da raiz do Shoresh, Shvut, cessar, descansar. Então, quando nós temos os feriados judaicos, são considerados também Shabbat. Não é um Shabbat da criação, mas sim é um Shabbat no sentido de descansar e repousar. E eles tentam fazer uma manipulação, eles tentam fazer realmente procurar onde eles podem ter uma base, porque se você quer mudar alguma coisa, você não pode chegar e falar assim, opa, olha aqui, a partir de agora vai ter que ser desse jeito. Não, você tem que ter base. E eles acharam na Torá uma base para comemorar o Shabat no dia 6 de Sivan. Vou ler para vocês. Nós temos o Resh Lakish, que é um sábio do Talmud. Ele fica muito intrigado com uma letra da Torá, na relação da criação do mundo, no livro de Bereshit, quando Deus ele olha para a sua criação e ele diz, Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. E foi noite e foi dia, primeiro dia. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Sheni. E foi noite e foi dia, o segundo dia. Ele conta os dias da criação normais. Mas quando chega na sexta-feira, está escrito Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Ashishi. E foi noite e foi dia, o específico, o sexto dia. Então daqui, Resh Lakish, ele fala que nós comemoramos Shavuot no dia 6 de Sivan, porque foi o dia do contrato que Deus fez com o universo de entregar a Torá no dia 6 de Sivan, no Yom Ashishi, o dia que Am Israel recebeu a Torá. Então, nós temos uma construção do dia 6 de Sivan com base na Torá, com base no Talmud, porque nós precisamos de uma data. O ser humano precisa de um dia, não pode ficar à toa. Numa época que não tinha calendário, numa época que não tinha relógio, numa época que não tinha uma ciência para decretar os dias da semana, os sábios eles falam, agora nós temos, então dia 6 de Sivan vai ser comemorada Shavuot. Que nós possamos encontrar o nosso tempo, que nós possamos encontrar aquilo que nós santificamos. Nós santificamos dias, santificamos horas, e que possamos encontrar um espaço de tempo para comemorar não só as festas judaicas, mas também para refletir e para receber a Torá como ela é e seguir o nosso caminho de fé, de esperança para um mundo melhor. Chag Shavuot Sameach, feliz festa de Shavuot.